Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso maravilhoso propósito de leitura da palavra do Senhor. O Senhor colocou os nossos corações para lermos todos os dias um pouco da Bíblia. Leituras rápidas de 15 a 20 minutos e em um ano teremos lido toda a Bíblia. Propósito poderoso, leituras poderosas da palavra de Deus. Então o Senhor já te convida também, venha fazer parte, venha caminhar conosco, inicie o seu propósito de leitura, clicando na playlist e indo no primeiro dia. Amém? Todos os dias você vai se alimentar da presença de Deus, da palavra do Senhor, fortalecendo a sua fé e a sua caminhada. Então se inscreva no canal, o Senhor te convida. Amém? Não desperdice essa oportunidade. Se inscreva no canal e venha ler a palavra do Senhor diariamente conosco. Amém? Agora vamos orar ao Senhor agradecendo pelo privilégio, pela oportunidade, por tudo maravilhoso que o Senhor tem feito nas nossas vidas e de seguida iniciaremos a leitura do dia de hoje. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em primeiro lugar queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas que não são poucas. Ó Senhor, reconhecemos que nós não somos merecedores. Não existe aqui, ó Pai, meritocracia, mas sim a Tua graça que se renova em nossas vidas. Ó Pai querido, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor, Pai, tem falado todos os dias conosco através da Tua santa palavra. Espírito Santo, vem mais uma vez conduzir a nossa leitura no dia de hoje. Fala aos nossos corações, abre nossa mente para o entendimento. Ó Deus, faz cair por terra todo o mal que se levante contra as nossas vidas, contra esse propósito. Nos fortalece, ó Senhor, com a Tua presença, nos direciona, ó Pai, neste propósito, nos dá força, ó Pai, faz cair por terra todo desânimo, toda incredulidade, todo espírito de procrastinação, ó Pai. Dedicamos tanto nosso tempo com tantas coisas, por vezes, ó Pai, que não alimentam a nossa alma, então esse momento é precioso. Obrigado, Senhor, por se fazer presente. Fala conosco mais uma vez no dia de hoje, assim eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus! Hoje, uma leitura poderosa, como tem sido todos os dias. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Assim que você encontrar, aproveite e abençoe também os propósitos, deixando o seu like, o seu joinha, que é muito importante para a plataforma propagar cada vez mais este propósito para outras pessoas. Amém? Todos encontraram 1 Crônicas, capítulo 12. Estamos lendo na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Versículo 1 começa assim: Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filho de Semeá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gereda, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife, Elcana, Isias, Azarel, Joézer, Jazobeão, que era do grupo de famílias de Corá, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. Membros da tribo de Gade que seguiram Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Elzabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto do lado leste como do lado oeste do rio. Membros das tribos de Benjamim e Judá que seguiram Davi.
Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Versículo 19. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi e por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens. Seguidores de Joiada, descendentes de Arão, 3.700 homens. Isadoc, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés, do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Isacar, Zebulon e Naphtali do norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois, carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, dando continuidade. A Arca da Aliança é tirada de Kiriat Jearim. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom e se isso for vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa
Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Ramate no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalaá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: "E agora como poder levar comigo a arca da aliança?" Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Glória a Deus! Temos que ter muita responsabilidade e cuidado com as coisas do nosso Deus. Amém? Dando continuidade para finalizarmos a leitura no dia de hoje, apenas mais um capítulo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Amém? Atos, capítulo 13, a viagem missionária de Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. A primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Começa da seguinte forma: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: "Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado." Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Em Chipre, versículo 4. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: "Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo." No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Em Antioquia da Psídia, Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: "Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora."
Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e, no deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, eles lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos seus pés. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as escrituras sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa.
e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! É a palavra do Senhor que nos alimenta, que salva, que fortalece a nossa fé, que nos traz esperança. É a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a tua vida, dando graça, saúde, dando ânimo para amanhã estarmos aqui juntos novamente. Olha que leitura poderosa. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas leituras, porque é uma bênção. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e de seguida finalizaremos o nosso dia de hoje. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, como é bom estar na tua presença. Senhor Deus, obrigado por ter falado mais uma vez conosco. Obrigado ao Senhor por cada ensinamento. Pai, coloque em nossos corações também esse desejo ardente de proclamar a tua palavra, a tua mensagem, para trazer, ó Pai, a tua palavra que é motivo de alegria, ó Pai, que é a salvação para muitas pessoas que não te conhecem, que estão perdidas, sem esperança no mundo, sem esperança em suas vidas, ó Senhor. Vem trazer refrigério para essas pessoas. Vem, ó Pai, proporcionar oportunidade para elas te conhecerem, ó Pai, elas que são carentes assim como nós. Ó Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Continua nos guiando nos teus caminhos. Continua, ó Pai, nos dando a alegria de viver na tua presença. Ó Senhor, abençoa o nosso dia de hoje e que amanhã estejamos aqui firmes e fortes, sedentos para ouvir mais uma vez a tua doce voz falar aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Amanhã estaremos juntos novamente. Já sabe, compartilha, é muito importante. Compartilhe no seu status do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no grupo do WhatsApp da família, da igreja. É uma bênção. Convido outras pessoas para este propósito maravilhoso do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, até a próxima leitura. Fiquem com Deus.